E aí, futuros servidores, vamos para a nossa 16ª aula, nosso 16º vídeo. Estamos falando de que assunto? Segurados. Então, para aquele que caiu de paraquedas aqui agora, ó, já rolou 2 aulas sobre segurados. Já falamos dos contribuintes individuais, dos trabalhadores avulso, e hoje vamos falar de quem, ó? Do empregado doméstico. Então, mais um tipo de segurado ali. Hoje a aula também eu considero que está bem tranquila, junto com a aula de trabalhador avulso, que também foi tranquila. Contribuinte individual já é um assunto que dá um pouquinho mais de trabalho. E o próximo segurado que a gente vai estudar, que é o empregado, é outro também cheio de detalhezinho que dá um pouquinho mais de trabalho também, mas não é nada demais, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, já passou o café, já bebeu água, tá pronto para mais uma videoaula? Vamos que vamos, é a nossa aula de número 16. Então, hoje a gente vai falar de quem? Do empregado doméstico, tá? Então, bastante atenção, a gente tem uma outra coisinha aqui que a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas na hora da prova ali eu não vejo maiores dificuldades, não, neste assunto envolvendo o empregado doméstico, tá? A aula, inclusive, hoje deve ser bem curtinha, tá? Sem maiores problemas aí. Então, vamos lá, base legal, artigo 11, inciso 2, lei 8.213, é a nossa lei lá de benefícios, dos beneficiários. Característica, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família no âmbito residencial destas, em atividades sem fins lucrativos. Então, o tópico principal da videoaula de hoje está aqui, ó, pessoal. Está aqui dentro. Então, é isso que a gente vai ver hoje. É isso que a gente tem que tomar o máximo de cuidado, tá bom? Vamos voltar aqui daqui a pouco. Inscrição. A apresentação de documento que comprove a existência de contrato de trabalho, tá? No próximo vídeo a gente vai falar de empregado. Então, tanto o empregado doméstico quanto o empregado, ele tem isso aqui, ó. Então, é firmado ali um contrato de trabalho, tá? Então, essa aí é a maneira como ocorre a inscrição deles. Então, beleza, pessoal? Tranquilo? Então, voltamos aqui, o que interessa aqui pra gente. Quando alguma coisa muito importante interessa, a gente não pode esquecer jamais do que? De ir lá e botar o quê? PC de importante pra caramba. Importante pra caramba, tá bom, pessoal? Então aqui está o código principal. Então é aqui que vai dar a dica para eu saber se é empregado doméstico ou não. Então vamos lá, pessoal. Aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família no âmbito residencial desta em atividades sem fins lucrativos. Então o que a gente vai ver aqui agora, pessoal? Natureza contínua à pessoa ou família, o âmbito residencial e atividades sem fins lucrativos. O que ele quer dizer com cada tópico desse aqui? Então vamos lá. Natureza contínua à pessoa ou família. Então, o empregado doméstico, a empregada doméstica, você já pode botar aqui do lado uma setinha, tá? Ele vai prestar serviço à pessoa ou família, pessoa física. Quem presta serviço para a pessoa jurídica não é empregado doméstico. Então, esse é o primeiro tópico que eu tenho que tomar cuidado aqui. Tá? Daqui a pouco a gente fala da natureza contínua, o que é essa continuidade da prestação de serviço. Tem muito a ver com a quantidade de dias, tá? Porque aqui havia uma preocupação muito grande de saber o que é ser um empregado doméstico do diarista. É saber separar a empregada doméstica daquela que é apenas uma diarista. Por quê? Porque a diarista ela é contribuinte individual, ela não é empregada doméstica. E aí toda a sistemática aqui vai funcionar diferente. Contribuinte individual vai seguir um caminho, empregado doméstico vai seguir outro. Principalmente em termos de custeio, tá? De pagamento lá das guias lá do INSS, tá bom? Então, aqui de cara eu tenho que saber que esse serviço é para família. Se for família, ok. Se for pessoa, apenas uma pessoa, pessoa física. Porque, como eu acabei de dizer, quem presta serviço para pessoa jurídica não é empregado doméstico, tá? No âmbito residencial desta. Então, o segundo tópico aqui é outro tópico que eu tenho que tomar cuidado. No âmbito residencial, não é necessariamente dentro da casa da pessoa, tá? Mas no ambiente residencial, tá? No ambiente familiar daquela pessoa ou daquela família, tá? Então, eu não tenho que estar necessariamente dentro da casa daquela pessoa. Esse segundo tópico ele vai se ligar logo com o terceiro, tá? Que é a questão da atividade sem fins lucrativos, tá?
Então, olha só, o trabalho do empregado doméstico, ele não dá lucro para o patrão. Não vai confundir as coisas. Atividade sem fins, o empregado doméstico vai trabalhar de graça? Não. O empregado doméstico vai receber o salário dele. Mas a atividade que ele desempenha não dá lucro para o patrão. Ou seja, ele não está inserido numa atividade empresarial. Tá? Vamos dizer assim. Então, o que ele faz, o patrão não está ganhando dinheiro. Tá? Ele está ganhando conforto, está ganhando outra coisa. Qualidade de vida, outras coisas. Mas ele não está ganhando dinheiro com a atividade dessa pessoa. Tá? Por que eu tenho que tomar cuidado com isso, pessoal? Porque se eu tenho uma pessoa na minha residência lavando, passando e cozinhando, isso vai me dar lucro? Eu estou ganhando? Estou tendo lucro com isso, financeiro? Não estou, né? Mas eu tenho conforto, né? De ter alguém lavando, passando e cozinhando para mim. Agora, se eu pego na minha casa e abro uma pensão e coloco uma pessoa para lavar lá a louça dessa pensão, isso está me dando lucro? Tá, porque se eu tenho uma pensão, estou vendendo comida para fora. Eu estou pegando essa pessoa e inserindo ela dentro de uma atividade empresarial. Então ela não vai poder ser empregada doméstica. Ela vai ser outra coisa. Porque o empregado doméstico, a atividade dele não gera lucro para o patrão. Tá? Então uma pessoa que lava, passa e cozinha, pode ser enquadrada como empregado doméstico? Sim. Se o cara lá é motorista, ele leva o filho para a escola do patrão, leva o filho do patrão para a escola e traz o filho da escola para casa. Ele pega as compras do mercado, vai no mercado, pega e traz as compras do mês lá para o patrão e coloca dentro de casa. Ele está dando lucro para o patrão fazendo isso? Não, então ele está inserido aqui numa o quê? Ele está sendo enquadrado como um empregado doméstico também. Por que eu estou dando o exemplo desse motorista que leva o filho para a escola e que traz o filho da escola? Tá? Que vai lá buscar comida, traz a comida do patrão, apenas faz esse deslocamento, essas atividades mais de família. Tá? Acho que até esse lance de buscar lá comida também, mas mais a questão mesmo, por exemplo, dos filhos, eu acho que o exemplo seria melhor. Tá? Então, o que eu quero que vocês observem aqui, que não está dentro da casa. Ó, nesse lance do motorista, ele não está necessariamente dentro da casa, mas ele está dentro dessa atividade, das atividades da família. Tá? E aí ele vai ser enquadrado aqui como empregado doméstico. Então preste bastante atenção, ele não está necessariamente dentro da casa da pessoa e a atividade dele não pode dar lucro para o patrão. Então ele não pode ser inserido numa atividade empresarial. Quando isso acontecer, ele vai deixar de ser doméstico e aí ele vai ser empregado, que é o assunto lá da próxima aula que a gente vai ver. Ele vai ser enquadrado como empregado. Tá bom, pessoal? Tranquilo até aqui? Ficou claro? Vamos lá, porque a gente ainda tem mais um detalhezinho. Então, lembra que eu falei aqui que a gente tem que olhar o que é essa natureza contínua? Como é que eu vou saber se é empregado doméstico ou se é, como eu falei para vocês, diarista? Porque se ela for diarista, ela vai sair daqui e vai lá para o primeiro segurado que a gente estudou, contribuinte individual. E aí, como é que eu vou saber? Então a lei vai tirar essa dúvida da gente também. Ó. A Lei Complementar 150 de 2015, ó, artigo 1º. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa, tópicos que a gente já vinha trabalhando ali. A pessoa ou família, no âmbito residencial desta, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Então, olha o que é a natureza contínua. A natureza contínua vai ser o quê? Mais de 2 dias por semana. Então, esse trabalho tem que ser o quê? Superior a 2 dias por semana. Ficou tranquilo, pessoal? Ficou claro? Deu para entender? Então, a gente fecha aqui o último tópico que eu fiquei faltando. Então, natureza contínua, mais de 2 dias por semana, pessoa ou família, pessoa física, no âmbito residencial, na atividade familiar, mas não necessariamente dentro da casa da pessoa, e o trabalho desempenhado não pode dar lucro para o patrão. Então, a pessoa não pode ser inserida dentro de uma atividade empresarial. Então, veja que interessante, né, pessoal? Então, essa é a figura do nosso empregado doméstico. Tranquilo, pessoal? Gostaram? Então, vídeo curto, vídeo tranquilo, sem maiores detalhes, sem maiores desdobramentos. Mais para frente eu vou fazer um vídeo de exercícios, aí a gente vai ver como isso é cobrado em prova.
tá bom? Se gostou, pessoal, se acha que está valendo a pena, que valeu, curte, comenta lá, professor, tá bom, professor, tá legal, continua. E compartilha, que vocês compartilhando me ajuda bastante, tá? E tem a ferramenta lá do YouTube para ripar o canal também, é muito, muito boa, ajuda também bastante na divulgação, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, se prepare que a próxima aula já vai ser mais longa, o assunto já vai ser um pouquinho mais puxado. A gente vai falar dos empregados, tá bom? Então, até o próximo vídeo.